Olá, bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus esteja te abençoando no dia de hoje. Quero convidar aí para iniciarmos o nosso estudo na lição da BD da Quarta Igreja Batista hoje, focada no texto que está nos capítulos 4 a 6 do livro do profeta Oséias. E o título da nossa aula hoje é Uma Contenda com Deus. Então, antes de dar sequência aqui ao nosso estudo, irmãos, eu gostaria de convidá-lo nesse momento, orarmos juntos, pedindo a direção de Deus, para que possamos não somente estudar, mas principalmente aplicar a palavra dele às nossas vidas. Então, te convido a fechar seus olhos nesse momento e orarmos juntos. Deus amado, Pai querido, obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, Deus. Muito obrigado por ter deixado a Tua Palavra para nós. Obrigado, Deus, também por termos o Teu Santo Espírito habitando em nós, que nos dá entendimento, nos direciona, nos guia. Deus, eu venho a Te pedir nesse momento, Senhor, esteja nos dando em tudo, Deus, entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco por meio da Tua Palavra, que possamos realmente aplicá-la, Deus, responder em obediência àquilo que o Senhor espera de nós. Peço que o Senhor perdoe todos os nossos pecados no dia de hoje e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma contenda com Deus. Então, o texto base do nosso estudo de hoje, ele se encontra no livro de Oséias. Mais especificamente ali, eu falei com os irmãos do capítulo 4 a 6, mas tem um texto áureo, que é o destaque para a lição de hoje, que está em capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Deus falando por meio do profeta Oséias ao povo de Israel. Vou começar com os irmãos realmente contextualizando um pouquinho de quem era Oséias, quem foi Oséias. Então, Oséias, profeta de Deus, ele anuncia a mensagem depois do profeta Amós, e foi antes da conquista da cidade de Samaria pelos assírios. Essa conquista aconteceu ali em 721 a.C., então isso aconteceu, que o reino do norte foi levado cativo pelos assírios. Essa mensagem, então, de Oséias acontece um pouco antes desse momento. Oséias anuncia essa mensagem primeiramente ao Reino do Norte, mas vocês vão perceber aqui também algumas menções ao Reino do Sul, a Judá, ok? Oséias, ele tem ali apenas um pouquinho de contexto aqui, não é o foco do estudo de hoje, mas ele tem uma experiência dolorosa com a esposa e ele entende isso como uma analogia que Deus usou, né, para mostrar o relacionamento de Deus com o povo de Israel. Ele sendo o marido fiel com a sua mulher infiel, que é a Gomer, a esposa infiel de Oséias. Então, basicamente, a mensagem que a gente vai encontrar no livro é uma mensagem clara sobre o castigo que Israel estará recebendo por causa da sua infidelidade, ou seja, por causa da adoração a deuses falsos, toda a idolatria, e ao mesmo tempo, Deus, maravilhoso em sua graça, compassivo, ele deixa claro também que o seu amor ele não tem fim, e que o povo dele, essa rejeição, não seria para sempre. Ele, no fundo, espera o arrependimento do povo, e esse arrependimento vem acompanhado por uma busca sincera ao Senhor, para que Ele possa, enfim, trazer a restauração ao povo. Tá? Vamos, então, a intenção, como falei para os irmãos, com Oséias 4 a 6, é realmente dar uma passada
por alguns pontos principais de cada um desses capítulos de forma bem, bem direta e objetiva. O primeiro capítulo de estudo hoje é Oséias 4. Então, basicamente, esse capítulo, de uma forma geral, ele vai falar sobre a corrupção de Israel. E lembrando mais uma vez, dois reinos, Israel é considerado o reino do norte e Judá considerado ali o reino do sul. Então, o título, na verdade, dessa da aula de hoje, essa contenda com Deus, a gente vai encontrar logo no começo do capítulo 4 de Oséias, que nos diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. A situação que Israel se encontrava, ela fica clara e evidente nos versículos seguintes. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Bom, só prevalece perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. Eu creio que esse texto, se a gente abrir os noticiários atuais, não vamos estar tão distante dessa situação também que aconteceu há tantos milhares de anos atrás. E isso já revela como a palavra de Deus ela permanece atual. Eu creio que se alguém lesse esse texto sem ser informado que pertencia a um livro escrito há talvez 800 anos antes de Cristo, facilmente pensaria que esse texto seria atual. Qual que é o principal ponto dessa corrupção? Na verdade, essa corrupção ela é generalizada, mas de uma forma geral há uma acusação grave em relação aos líderes religiosos, aos sacerdotes, aos príncipes, no caso os sacerdotes como líderes religiosos, os príncipes como governantes do país pelo lado político, vamos assim dizer, e a acusação sobre eles fica bem evidente nesses versículos de 6 a 8. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, os sacerdotes, mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Então aqui, esse capítulo 4, mais uma vez, irmãos, deixa evidente a corrupção generalizada no âmbito religioso, social, e o castigo, a iminência do castigo de Deus à nação de Israel. Avançando para o capítulo 5, há uma ênfase maior ainda, talvez, no fracasso desses líderes. Pelo menos 2 versículos ali destaquei para trazer, e também, não só para trazer aqui como exemplos, mas não só a evidência do fracasso, mas também a advertência a esses líderes sobre o castigo. Então, no versículo 1 do capítulo 5, ouçam isto, sacerdotes, prestem atenção, líderes de Israel, escutem, membros da família real, aí seriam os príncipes, os governantes, foi pronunciada a sentença contra vocês,
pois conduziram o meu povo a uma armadilha em Mispá e em Tabor. Mispá e Tabor eram associados a lugares de adoração, de altares, a falsos deuses. Uma coisa é certa, Israel: no dia de seu castigo você se tornará um monte de ruínas. Agora já se dirigindo aos líderes de Israel. Os líderes de Israel são trapaceiros e ladrões. Por isso derramarei minha ira sobre eles como água. Nesse momento, Israel tenta, o Reino do Norte tenta buscar um apoio e eles pagaram durante um tempo, como se fossem impostos, à Síria para poder conter ali aplacar os ânimos, mas a palavra de Deus demonstra como foi em vão essa esperança de que a ajuda humana, por meio desses ex-estrangeiros, pudesse reverter alguma situação. Quando Israel e Judá viram como estavam doentes, Israel se voltou para a Síria, para seu grande rei, mas ele não foi capaz de curá-lo. E aí o capítulo 5, ele fecha com uma mensagem clara, já, e eu diria que uma ponte para o capítulo 6, na verdade, que o caminho verdadeiro para Israel é o caminho do arrependimento. Então retornarei a meu lugar até que reconheçam sua culpa e voltem para mim. Pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Então Deus espera esse arrependimento do povo, e no capítulo 6, Deus vai demonstrar como vai ficar ainda mais evidente esse chamado ao arrependimento, e Deus faz esse convite por meio do profeta. Deus, ele é um Deus justo, é um Deus que aplicou o castigo merecido ao seu povo, mas é um Deus amoroso e compassivo. Então Deus faz esse convite para que o povo venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Ali em Oséias 6:1. Há, na verdade, mais do que um arrependimento também a buscar o Senhor, há um convite para conhecê-lo cada vez mais, com a certeza de que Ele responderá às orações e que Ele cumprirá suas promessas com o povo. Então, ali em Oséias 6:3 diz assim, a palavra de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. No versículo 6, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aqui uma mensagem que se torna bem evidente, principalmente voltando ao começo da nossa conversa, do nosso estudo, no texto áureo que colocamos para essa lição, ali em Oséias 6:4, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Então aqui eu entendo que o chamado, na verdade aqui, há uma exortação para que esse amor, essa mudança, na verdade, que venha a ocorrer, que precisava ocorrer naquela nação, ela precisaria ser uma mudança verdadeira, uma mudança perene. Nos encaminhando então, meus irmãos, nos encaminhando para o término da nossa lição, deixo aqui com os irmãos essa reflexão. Apesar da multidão de pecado, o amor de Deus, a graça de Deus
superabundou. Deus está disposto, está aberto para nos receber, independente do nosso pecado, se houver em nós um coração sincero, quebrantado, um arrependimento genuíno, e Ele, por meio do seu Santo Espírito, que habita em nós que o recebemos, Ele nos há de capacitar para que toda mudança venha a ser realmente verdadeira, venha a ser perene, que possamos a cada dia ser vitoriosos nele. Deus abençoe muito sua vida, que a palavra de Deus esteja falando ao seu coração e nos vemos no próximo encontro.